Olá, meus queridos cursistas, eu sou a professora Joana Lúcia e vamos para a nossa segunda parte da videoaula em que eu falo das consequências do racismo na educação infantil, na educação básica, na vida da criança negra, né? No vídeo anterior, nós falamos sobre essas imagens, né? O racismo implícito e explícito. Falamos do cerceamento, né? Que quando um professor faz de forma direta ou indireta essa separação. E Ferreira e Camargo afirma que a educação infantil é a fase mais importante da educação básica, com certeza, porque é a fase da formação do ser humano. Ele está construindo a sua identidade, ele está construindo os seus valores, a sua moral, tudo está em construção. E dependendo como for conduzido o processo, ele pode crescer com bons valores, boas referências, e ele também pode, infelizmente, abstrair maus exemplos, maus hábitos e reproduzir isso na fase adulta. Então, a educação infantil, a meu ver, é a mais importante, porque dependendo do dano que você causa na consciência dessa criança, do trauma que você provoca, isso pode refletir na fase da adolescência, na segunda fase de amadurecimento sexual, né, que são ali os hormônios sexuais agindo, e todos os traumas de infância, eles reaparecem no inconsciente, saem do inconsciente e vêm para o consciente, e também na fase adulta. Então, a educação infantil, ela precisa ser bem trabalhada e ainda precisa de profissionais bem preparados para lidar nessa fase tão delicada da vida da criança. E nós vemos que isso não é o que acontece. Muitos educadores sabem até mesmo alfabetizar na educação infantil, coisa que não é necessário, mas não conseguem colaborar positivamente para a formação do caráter dessa pessoa, desse ser humano pequenininho, que precisa entender que somos diferentes, que temos culturas diferentes, mas precisamos ter respeito entre a nossa diversidade, né? É nessa fase da educação básica que as crianças obtêm os valores. A ação dos professores influencia demais na personalidade, como eu já disse. É observando pais e mestres que as crianças vão crescer, vão se espelhar e vão construir a sua personalidade. Então, a criança, ela vai abstraindo isso daí. E não só o ambiente, mas também os materiais didáticos também transmitem esses preconceitos que já estão arraigados em nossa sociedade aí, né? Freitas e Fracalossi, na revista Faceli, né, o exemplar número 1, que foi, número 0, na verdade, que foi publicado e acabou aí, né? Eles produziram um artigo que fala sobre a importância de escolher o livro didático. E dentre um dos critérios, falava-se a respeito do preconceito racial. Muitos livros didáticos reproduzem o racismo cultural e institucional, tá? Ao colocar o negro como um subalterno, ou como caricato, ou como um personagem irreal, ou ainda colocar o negro como se ele nascesse para ocupar um cargo inferior ao branco. Então, por exemplo, olha essa imagem, eu quero que vocês prestem atenção. Era para a criança ligar, né? Tem até um pontilhado. A meu ver, também é uma forma de subestimar a inteligência da criança, né? Ter que direcionar. Ela não teve a opção de fazer a escolha dela. Ela teve que seguir o pontilhado, né? Então, a habilidade que se cobrava aí era seguir o pontilhado, ao meu ver. Além dessa habilidade, eles tinham que ter a competência de identificar os cargos e as profissões. Todavia, olha o que o pontilhado faz. Liga a professora de pele branca à escola. A outra aqui, diretora,
tem a pele branca, né? E liga ela à sala da diretora. E a negra, qual o serviço que sobrou para ela, né? A negra, para ter certeza que eles não iriam errar, puseram ainda uma vassoura na mão dela e um avental e ligaram ela com o corredor sujo. Não podia ser invertido? Será que os negros nasceram só, exclusivamente para limpar, ser domésticos? Por que não a negra ser diretora? Por que não ela ser professora, assim como eu? Eu lembrei de um fato que aconteceu na minha vida anos atrás. Eu estava terminando ciências biológicas. Eu fui convidada para ser professora do Darwin. E lá eram alunos que reprovaram e eles tinham que fazer a matéria de dependência, né? De uma forma dinâmica, uma forma mais rápida. Eles tinham que estudar todo o conteúdo de química em 3 meses. O que valeria de 1 ano, eles deveriam que estudar em 3 meses. Com a mesma quantidade de exercício, com o mesmo grau de dificuldade. E exigia-se que fosse uma nova professora. E eu assumi. Eram 5 alunos que eu trabalhava lá. E aí, um belo dia, primeira vez que eu fui assumir as aulas, me dirigi à sala dos professores e o coordenador, na época, me apresentou o carômetro. O carômetro era um livro que tinha a cara do aluno, né? O rosto do aluno e o nome completo, a família ao qual pertencia, né? Os dados dele, para a gente identificar os alunos, para chamar ele pelos nomes, já no primeiro dia. E aí chegou uma funcionária, né? Uma pessoa que estava limpando a sala, se dirigiu a mim e falou assim: ah, até que enfim você chegou. Estava esperando por você. Eu olhei para ela: a senhora está falando comigo? Sim, você. Não é você a moça da limpeza? Eu disse: não. Mas não foi você que foi contratada recentemente? Sim, sou eu. Mas eu não vim limpar. E quem é você? Sim, eu sou a professora de química nova. Ah, tá. Mas ela não acreditou ainda. Demorou ela acreditar. Ela só foi acreditar quando realmente o coordenador veio me chamar para apresentar aos alunos. Perceba que a própria colega de cor, ao me ver, não acreditou que eu poderia ser capaz de estudar e ocupar um cargo de professora. Ela pensou que eu estava me esquivando de limpar junto com ela. Perceba que muitos negros têm essa autoestima tão baixa, que ele não acredita na perspectiva de melhora, digamos assim, de vida, de estado social do outro negro. Isso é muito triste, né? Isso não me abalou, muito pelo contrário. Eu enchi a boca para dizer com muito orgulho que estava ali como professora. Mas se eu estivesse como servente, eu também teria orgulho de dizer que jamais iria me esquivar do serviço, né? Então, observa que esse livro de primeiro ano, né, ele induz o aluno a perceber quais são os papéis e os lugares na sociedade. Ele induz o aluno a dizer que o negro foi feito para serviço de limpeza e os brancos para serviço de comando ou de status, como ser professor. O professor não tem muito status hoje no Brasil, mas já teve outrora. E em outros países tem muito mais status. Né? Então, mesmo que o aluno quisesse responder de forma diferente, ele não ia conseguir porque tem um tracejado mostrando o que ele deveria fazer. Então, isso é uma forma de incutir na cabeça da criança o que ela tem que fazer, como que ela tem que tratar o negro e tratar o branco. De uma forma indireta, ela vai abstraindo isso, ela vai aprendendo isso. Há livros didáticos que reproduzem esse racismo, né? Além disso, isso não está aqui, né? Depois disso, fazendo algumas pesquisas, eu li o livro do Lázaro Ramos, que eu até apresentei para vocês na nossa primeira aula, né? Primeiro e último encontro que tivemos, que ele fala sobre isso. Qual livro paradidático, né, de literatura infantil
que você leu o negro como herói, como ator principal. O negro, quando não é coadjuvante, ele é o super amigo ou o melhor amigo do branco. Ou é ele quem narra a história, né? Poucos livros trabalham o negro respeitando a sua cor, a sua identidade e a sua cultura. Muitos livros, o Lázaro Ramos disse que foi feliz em criar o enredo, mas quando chega na parte de religiosidade, coloca a religião do negro como coisa do diabo. Isso também é uma forma de discriminação, né? Como a gente já falou anteriormente. Quando eu coloco a minha religião como a melhor, quando eu acuso a religião do outro como ser demoníaca, como ser ruim, eu também estou criando um preconceito. É um preconceito cultural, né? Então a gente precisa mudar essa história. E quem é que vai mudar? Vocês, futuros pedagogos, advogados, administradores, vocês, pessoas comuns da sociedade linharense. Que tal vocês criarem um livro infanto-juvenil com um personagem negro principal, que faz algo de bom, que é o principal, que traz valores, né? A nossa literatura brasileira, os nossos heróis não são brancos, né? Os nossos revistinhas em quadrinhos aí, a Turma da Mônica, todos brancos, né? A gente precisa criar essa diversidade também nos livros, né? O fato de trabalhar a Lei 10.639 apenas no dia 20 de novembro já sinaliza um preconceito institucional. Por quê? A lei, quando foi criada, disse que deveria acontecer projetos, né? Após essa lei, houve diretrizes, houve decretos que orientavam os professores a trabalhar a consciência negra, a história da África, as características da cultura no decorrer de todo o ano letivo. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. E o pior, muitas escolas, quando chega no dia 20 de novembro, põem a criança para rebolar até o chão, sonego lindo, pérola negra, comer feijoada e reproduzir os vídeos de escravidão. Isso, indiretamente, é dizer para o negro que ele nasceu para rebolar, sambar, né? Comer resto, porque feijoada é feito com resto. Hoje é um prato muito apreciado, mas nós sabemos muito bem que ninguém queria comer orelha, rabo e pé de porco. Era o que sobrava, era o lixo orgânico. E ainda reproduzir teatros, né, como o Navio Negreiro, aonde a criança negra é colocada novamente para apanhar. Não precisamos disso. Nós precisamos fazer um Dia da Consciência Negra como culminância de um projeto que aconteceu no decorrer do ano, onde foi estudado a história da África, os principais africanos que construíram aqueles monumentos que estão lá, né? Até hoje não se sabe como ao certo as pirâmides surgiram. Não veio da galáxia, não veio de outro planeta, não foram extraterrestres. Foram pessoas que lá moravam, e pessoas de pele escura, porque o clima seco e árido lá não favorecia pessoas brancas. O Cristo, por exemplo. O Cristo, a imagem de Cristo, um homem branco, dos cabelos loiros, dos olhos azuis. Busca aí, egípcios, no seu Google Imagem. Não vai aparecer pessoas naquele fenótipo. Aquela característica é europeia, típica dos europeus, que propagou para todos os cantos do mundo. E essa imagem é ligada a Cristo. Quando você vê um Cristo escuro, né, negro, o Alto da Compadecida foi bem feliz, colocou um Cristo negro, né? E tem a hora que ele é feito como chacota, né? Quando tem a cena lá do céu, do inferno, que aparece o Cristo e alguém fala, ué, mas o senhor é escuro, o bispo fala, e o Chicó também pensa, mas não fala. E aí o diabo dedura ele, né? Você também pensou e não falou nada. Pois é, mas nós temos que ser realistas. Como que ia ser tão branco
Existem partes da Bíblia que conta que ele não era dotado de beleza, né, de muita beleza. E aí, eu não sei onde que está essa parte, mas já me disseram. Como que ele seria, até mesmo aquele fenótipo é bonito? Aquilo ali é o padrão de beleza? Mas enfim, pintaram um rosto que não é característico daquele local. É preciso dizer que a civilização começou na África, é o berço da humanidade, da onde surgiram os primeiros humanídeos que foram evoluindo e ocupando outros continentes. É da África que nós temos as primeiras instalações de água encanada de forma bem precária. Para a época era o mais moderno que tinha, mas a inteligência negra. Os faraós negros que lá viviam, entre outros. Então, isso aí sim deveria ser trabalhado para dar ao aluno referência de poder, referência de inteligência, referência e orgulho. Quem não tem orgulho de dizer, meu sobrenome é Valença, Bragança, o nome da família real? Sim, eu sou descendente da família real. Muitas pessoas brincam assim, sorriem até. Pode ser que seja orgulho fazer parte, né? Nem que seja bem lá longe, mas ter um nome de nobre, o negro também gostaria de ter. E existem muitos reis e rainhas que fizeram história, mas isso não é chegado até o aluno, isso não é contado. A lei manda que se faça, as diretrizes pedem que se faça, mas o professor não faz. Por que não faz? Quantas personalidades negras mudaram a história do Brasil e do mundo? Martin Luther King, entre outros. Tivemos um presidente nos Estados Unidos negro, e olha que lá houve o apartheid. Pensa, um dos países mais racistas do mundo teve que engolir um presidente negro. E depois dele, o que assumiu, não deu conta de comandar o país como o negro que fez um bom trabalho. E esse Trump aí tem fama de ser louco às vezes, porque toma atitudes, né, indevidas. Então percebam que o negro, ele tem história, ele tem capacidade, ele tem poder. Porém, aqui na nossa educação básica, isso é pouco comentado. Percebo que o ensino de história africana é pobremente trabalhado. Deixam apenas para esse dia, para falar do preto. Então dia 20 de novembro é o dia do preto. Vamos falar de preto só nesse dia. Vamos reproduzir a ideia de que ele nasceu para servir. É isso que estão querendo dizer de uma forma indireta. Eu trabalhei na escola Alberto Stange Júnior, em Sooretama, em 2008. E é com muito orgulho que eu falo da historiadora que lá trabalha, Verônica. Eu só me esqueci o sobrenome dela. Ela lançou um livro sobre a história de Sooretama. Ela fez o mestrado também no CEUNES, depois da minha turma. E eu trabalhei com ela e tive o prazer de perceber a culminância do trabalho que ela fez. Ela era professora de história do Vespertino, e em cada sala ela fez uma sala ambiente contando algo sobre o negro, sobre os costumes, sobre os heróis que mudaram a história positivamente, a biografia de certos negros, biografia de Zumbi de Palmares, sem colocá-lo como caricato, como baderneiro, como muitos livros de história colocam. E a partir daquele dia, ressignificou para mim o Dia da Consciência Negra. Ela colocou, sim, meninas dançando. Mas meninas dançando com saias rodadas. Nossa, até saiu saliva, né? Faz orgulho de lembrar. Saias rodadas, com muitas estampas coloridas que remetem à cor da Jamaica, da África. Não com roupas indecentes, mas as danças se remetem ao Olodum, se remetem às danças típicas de lá. Isso é cultura. Isso é diversidade cultural. Dava orgulho de ver aquelas meninas dançar, aqueles rapazes dançar. Diferente de muitas que eu vi por aqui, apresentações em que as crianças põem um short curto desse tamaninho, com toda a polpa das nádegas de fora, um top bem pequenininho,
e ficam dançando de uma forma muito sensual, com apelação sexual e não cultural. O negro, ele tem história, ele tem outras formas. A língua iorubá está morrendo entre o povo negro. Por quê? Porque não é cultivado. Eu me lembro que uma freira foi à África, na época que eu era católica, e eu fazia a infância missionária. E ela veio de lá fascinada, e ela trouxe essa alegria para a igreja. Ninguém deu muita ideia, e foi morrendo. Ela ensaiou um grupo de teatro, e no dia, o padre, que era branco, não permitiu apresentar. E eu me lembro até hoje da dança e da música. A música era assim: sou da mina do... Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Agora me fugiu aqui. Sou da mina do Santé, Muquenda, Muquendequá. Sou da mina do Santé, Muquenda, Muquendequá. Odie, oaê, Muquenda, Muquendequá. Dançava e passava. Sou da mina do Santé, Muquenda, Muquendequá. Mexia com o ombro, com o quadril, dançava com saias rodadas, por ser da igreja, né, com a roupa, uma blusa colada, mas não tinha nenhum apelo sexual. E o que significava? Irmã, esqueci o nome dela faz muitos anos. E ela disse: sou da mina do Santé, Muquenda, Muquendequá. Odie, oaê, Muquenda, Muquendequá. Sou da mina do Santé, que é um local, né, de lá. Ela passa a mão na água, que é transparente, e ela pode se ver. Muquenda, Muquendequá. Né? Foi isso a tradução que ela me disse. Eu não sei de fato se é essa a tradução, mas é porque era tão transparente essa água que ela podia se ver e se via lá, né? Era isso que significava. Uma musiquinha pequenininha e com a batida de pé, né? Na medida do lápis. Sou da mina do Santé, Muquenda, Muquendequá. Sou da mina do Santé, Muquenda, Muquendequá. Odie, oaê, Muquenda, Muquendequá. E eu me lembro que eu já tentei fazer essa dancinha. Eu só consegui em uma escola de ensino médio, Antonieta Banhos Fernandes, que eu trabalhei em 2000 e não sei quanto, acho que foi 2005, tem muito tempo. Mas perceba, nesses anos todos, eu só consegui fazer isso uma só vez, que a professora de história me deu abertura. Percebam como que é difícil fazer acontecer, mas não é impossível. Primeiro, tem que ter pessoas reivindicando o direito de fazer. E para isso, as pessoas têm que ter conhecimento. Não é verdade? Então, olha só. Nesse dia, né, como eu disse, colocar a criança para comer feijoada, rebolar até o chão, reproduzir teatro de escravidão, não ajuda ela a criar uma autoestima. Eu preciso mostrar para ela a luta do negro pela liberdade. Eu preciso pegar uma música de Clara Nunes, dizer quem foi Clara Nunes e colocar para ela: ninguém ouviu num soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, né? E ela conta a história do negro que sempre lutou. Isso é importante, é um povo de luta, de garra, e que ainda assim nunca perdeu o seu sorriso e o samba no pé. Falar que o samba hoje é dança, mas já foi um movimento de culto aos orixás, uma dança que se fazia em homenagem aos orixás e que hoje popularizou. É uma dança que só tem valor no Brasil no carnaval, porque rende, dinheiro. Aí fala de orixá na Globo, em outros canais, conta a história do orixá, conta a história da guerra, dos guerreiros africanos. Nos outros dias do ano, o orixá volta a ser coisa de demônio, o samba volta a ser coisa do demônio. Mas nesse período, todos lucram.
Até mesmo os evangélicos que se retiram do carnaval e vão para um retiro, alugam um espaço, né? Não estou criticando eles, cada um se comporta da maneira como quiser. Mas observa que algo que foi da cultura africana, que é o samba, se popularizou, em determinada época do ano é bem-vindo, em determinada época do ano é mal visto. Na época do carnaval, todo mundo corre atrás do trio, traz Margareth Menezes, come acarajé, come vatapá, come caruru, come manjar, come cuscuz, vai atrás do baiano. Baiano é gente boa, todo mundo quer ir pra Bahia, Carnaval de Salvador. Todo mundo quer curtir a cultura do negro, comer comida de santo, que são todas essas que eu disse. Não, não é do santo, é de quem comprou, né? Mas é cultura negra. E no restante do tempo, né, do ano, na Bahia você tem baiano, baiano é preguiçoso, baiano não quer saber de trabalhar. Isso é preconceito cultural, xenofobia, né? Preconceito porque no carnaval o baiano é tudo de bom, a Bahia é tudo de bom, terra de Salvador, Bahia de Todos os Santos, Bahia é meu amor. Depois dos outros anos, baiano é preguiçoso. Olha o preconceito aí. Kit de livros paradidáticos da cultura afro existe em todas as escolas que eu passei até hoje, que eu trabalhei, que não foram poucas, eu vi. E todas as escolas receberam, por conta dessa lei 10.639, por conta das diretrizes, tá, curriculares nacionais, que receberam material para trabalhar. E o triste, todas as escolas têm, e muitas delas, o material está no plástico, nunca foi usado. Noelza Rony Scarpati, em 2018, professora de história, me apresentou um material maravilhoso, que segundo ela já tinha usado, mas estava no plástico. Como que usou? É triste. Material muitas das vezes tem sim, mas está lá empoeirado no canto, porque não é valorizado. E deveria ser, né? Então, todo mundo fala do kit gay. Eu nunca vi esse kit gay. Nunca. Eu me lembro quando eu estudava, uma autarquia aqui de Linhares distribuiu um livreto falando sobre DST, doença sexualmente transmissível, o sistema reprodutor, e os desenhos estavam bem picantes, tá? Eu me lembro que olhei, ri, a professora ficou sem graça, corou, e até hoje esses livrinhos estão rodando por aí. O kit gay, que tanto falaram que todas as escolas tinham, eu nunca vi, nunca. Mas esse kit que eu nunca vi e dizem que existiu, ele conseguiu, né, sobressair do que o kit paradidático da história negra. Nunca ninguém falou. Eu tenho uns aqui que eu ganhei porque ia pro lixo, que fala da história dos orixás. Caso alguns de vocês queiram, só me falar que eu dou um jeito de emprestar ou de postar, não sei, um DVD. Mas eu vou ver uma possibilidade de emprestar. Ia pro lixo, por preconceito da pedagoga que disse que era coisa do demônio. E lá tá dizendo, orixá não é diabo. Pois é, né? Mesmo dizendo isso, ela quis jogar fora. Vocês veem a ignorância, né, da pessoa. E as práticas de ensino, elas precisam evitar. Por exemplo, em ciências naturais, é muito comum reproduzir o racismo, tá? Na década de 50, na década de 20 e 30, que a teoria etnocêntrica ganhou força, foi os livros de ciências o veículo pelo qual utilizaram para propagar ideologia racista, de que as características de ser bêbado, de ser vadio, de ser dado à dança, de ser pouco inteligente, eram herdáveis e que os negros passariam isso através dos genes. Infelizmente, teve esse movimento, esse preconceito. E hoje isso se perpetua de uma outra forma, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver quantos minutos já se passaram. 29. Vamos lá, então. Aqui. Deixa só eu voltar para cá.
Esconder esse tempo que dá uma gastura, né? Ai, meu Deus, voltou lá para trás. Aqui, estava aqui. Em ciências, é muito comum atrelar a algumas doenças grupos étnicos raciais. Por exemplo, negros não têm a tendência de ter anemia. Aliás, negros têm tendência de ter anemia. Anemia falciforme é de negros. Não. A anemia existem vários tipos. E anemia é uma predisposição genética que pode tanto o branco herdar quanto o negro herdar. Não é todo negro ser anêmico, tá? Vitiligo. Vitiligo só dá em pessoas negras. Michael Jackson teve vitiligo, né? Muitas pessoas ainda pensam que o pobre trocou de pele, que ele deixou de ser negro, que ele não queria ser negro, porque ele tinha vergonha de ser negro e quis ser branco e fez um transplante de pele. Gente, isso não existe, tá? Ele simplesmente optou por deixar a doença espalhar pelo corpo todo. Porque para e pensa você é negro, parece manchas brancas pelo olho, apareceu nele, depois pela boca, pelo rosto. Você vai querer ficar parecendo uma vaca malhada? Ou você vai querer ser todo preto ou todo branco? Todo preto ele não podia mais ser. Ele optou por ser todo branco e uniformizar o tratamento. Então ele não trocou de pele, como muitos pensam. Mas o vitiligo ele pode dar em pessoas brancas sim. O cantor Renner, da dupla Rick Renner, tem vitiligo. Esse ator aqui, que fez parte daquela novela, né, que acabou há pouco tempo, O Outro Lado do Paraíso, ele tem vitiligo, né? Então, caracterizar certas doenças para certos grupos é criar, estereotipar o negro ou o branco, é criar mitos, folclore e propagar preconceito, tá? Só brancos que têm câncer de pele. Você é negra, você não precisa de protetor. E se você usar, usa fator 15. Você tem proteção natural, você tem mais melanina. Isso é folclore. Tanto o negro quanto o branco pode ter câncer de pele. E não é exagero nenhum o negro se proteger. Existem negros, como eu, que são alérgicos ao sol. Ao se expor ao sol, aparecem várias manchinhas brancas pelo corpo. Como se fosse uma alergia mesmo, de empolar, né? Então, é preconceito quando eu crio para o outro o que ele tem que fazer. Você é negro, você tem tendência disso, você é branco, você tem tendência daquilo. Não é assim. A tendência, ela é um fator hereditário que também vai combinar com o comportamento, alimentação, e esses 3 fatores vão poder surgir a doença ou não. Como eu já disse, isso vai depender do genótipo, né, dos genes da pessoa e a interação com o meio em que ela está. Em história, né, é comum trabalhar apenas algumas características da cultura negra, como, por exemplo, eu já disse, a culinária e a dança a nível nacional, não a dança lá da África mesmo. Ao invés de pesquisar sobre negros que fizeram história nas diversas esferas da sociedade, como eu já falei anteriormente, ensino religioso de atribuir coisa do diabo às religiões de matrizes africana. É preciso acabar com o preconceito religioso também, né? Isso é muito triste. Evitar a segregação das crianças negras quando a turma predomina brancos. Por exemplo, são 2 ou 3 negros e a turma predomina pessoa branca. Aí esses 2 negros ou 3 sempre se agrupam para fazer trabalho. Vamos evitar isso. Embora eles sejam amigos, que legal que são, vamos estimular a amizade entre as etnias, para que eles se sintam de forma íntegra nesse meio social onde estão, para que eles aprendam a lidar com as diferenças. Há muitos motivos para ter orgulho de ser negro no nosso mundo. Aqui nós temos Barack Obama, né, o presidente dos Estados Unidos, que foi presidente dos Estados Unidos. Martin Luther King, que foi um pastor, né, que também fez muitas ações em benefício do povo negro. Nelson Mandela, que foi injustamente preso por várias décadas, né, por defender o seu povo. Madame Walker. Essa Madame Walker tem uma série na Netflix, bem atual dela, da vida dela. Ela fez história por melhorar uma pasta criada para
evitar a queda de cabelo negro. E ela foi a primeira mulher negra se tornar bilionária com recursos próprios. E boa parte desse dinheiro ela reverteu para estudos de crianças negras, de meninas negras pobres. Ela fez história. Até hoje, né, até o dia que eles criaram o documentário, não tinha o local, o instituto que ela doou o dinheiro, não tinha recebido tanto dinheiro quanto ela tinha doado. Wangari Maathai é uma bióloga, assim como eu, que muito trabalhou em prol do povo negro. Ela ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, tá? Pelas ações que ela fez em prol do povo negro na localidade dela. A Marta, né, a nossa jogadora Marta, embora muitos possam chamar essa cor de parda, a gente sabe que não existe o pardo, existe o negro. Em vários tons negros, digamos assim. Pardo é uma expressão criada no século XIX, né, em 1800 e alguma coisa, em que negros que eram livres, depois da lei do ventre livre, aqueles negros que estavam nascendo, que não eram vindos da África diretamente, que já eram mistura de negros com brancos, eles ganhavam a denominação de pardo, como se fosse algo mais, uma etnia ou um grupo social mais limpinho ou melhor do que o preto, que era o preto feio que o senhor, né, o capataz da fazenda colocava, o capitão do mato que ia atrás dos negros fujões. Então, o pardo ficou até hoje como uma expressão amena para representar o negro, para não dizer que é negro. A Marta é negra, né? Ela pode ter, sim, um cabelo liso por uma ascendência indígena ou branca, mas o que predomina são características de negra. E ela representa muito bem a mulher negra, né, como a melhor jogadora do mundo em várias vezes, né? Aida dos Santos, esta daí, ela representou o Brasil no vôlei, salvo engano, ou foi no vôlei ou foi no basquete, me desculpe a falha na memória. E ela, com muito esforço, com muita dificuldade, conseguiu ir para fora, levar o nosso esporte, e quando voltou, ela ficou até surpresa com a recepção que fizeram para ela, né? O corpo de bombeiro foi recepcioná-la. E quando ela subiu, né, nesse corpo de bombeiro e tal, ela externou a dificuldade que foi de ir para fora, jogar o esporte, né, e dizer que ela não tinha nem a roupa apropriada para o esporte, ela teve que adaptar e ela estava com 2 roupas no corpo e que ela trabalhou muito como empregada doméstica para ela conseguir dinheiro para ir e ela não teve financiamento por parte do governo. Essa foi o primeiro dia de glória e o último, porque nunca mais deram oportunidade dela falar. Vai que ela abria a boca para falar mais coisas erradas, né? Erradas, que não deveria ser dita. Enfim, a filha dela segue nos esportes, tá? Acho que a filha dela se destaca no... Não lembro se é vôlei ou se é basquete. Mas ela foi esportista, me desculpe aí a memória, tá? A falha na memória. Isso tá numa revista super interessante, um dossiê que foi feito com personalidades negras, mulheres negras que mudaram a história do mundo. E lá tinha a Aida dos Santos, eu não a conhecia, conheci lá. E a biografia dela me marcou pelo fato dela ter a oportunidade de gritar o seu grito de dor e de revolta por não ter apoio pelo esporte. Mas também, depois disso, não deram a oportunidade nem de sequer ela aparecer, e depois disso ela parou também de praticar o esporte, porque ela já estava com uma idade avançada para determinado esporte que ela praticava. Mas perceba que quando o negro grita o seu direito, a sua luta e reivindica melhorias, ele é calado. Tira dele o microfone, a aparição, por quê? É uma forma de falar, de tampar o sol com a peneira, de esconder essa parte difícil que é, né? Não só do negro, esportista negro, mas de qualquer esportista também, né? De ter apoio financeiro do governo brasileiro para se apresentar fora do país.
Nós sabemos que muitos ginastas, atletas, na época de Olimpíadas, eles precisam de ter apoio, muitas das vezes, de empresas, às vezes da família, às vezes ele faz bingo, às vezes vai por conta própria, porque o nosso governo não investe muito. Mas na hora lá da competição, todo mundo quer que o Brasil seja a medalha de ouro. Ora, como ser medalha de ouro se o país não dá subsídio para esse atleta? Complicado, né? Então, pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade e esclarecer. Teve uma das nossas cursistas que até falou, eu não encontrei, professora, nenhum documento que fala sobre a exclusão do negro da escola pública. E aí eu coloquei na sala de aula de vocês um artigo que fala sobre isso. Ele é um estado da arte. Quando eu tenho um artigo que é o retrato da arte ou o estado da arte, é um artigo que se preocupou em criar uma vasta procura e pesquisa sobre o assunto, que tem, inclusive, cronologicamente essa pesquisa, e esse artigo esse estado da arte, ele faz isso, essa pesquisa da educação do negro no país. Os autores primeiro sinalizam a ausência de documentos de registros que fala da história da escolarização do negro em alguns lugares do Brasil, e o Espírito Santo está no meio. Triste, se não há registro, é porque ninguém se preocupou com a educação do negro nesse século XIX, aí, de 1800 até 1900, tá? E os estados que têm esse registro são Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses lugares, lá está escrito, a educação é para todos. Porém, as leis que regulamentavam a exclusão do negro, ou do escravo, ou do não liberto, ou ainda daqueles que eram livres e que não podiam estudar, são leis estaduais, que estão em arquivo público estadual. Logo, vocês não vão conseguir encontrar no Google, a não ser que vocês procuram, né, as comarcas estaduais de cada estado e vá até o arquivo e peça para ver. Por exemplo, algumas bibliotecas têm documentos ditos raros. Por exemplo, a UFES em Vitória tem. Certos documentos antigos, eles ficam em uma caixa de vidro com acesso restrito. Você, para visualizar, tem que fazer pedido, né? Agendar horário e hora, e aí você calça luvas, põe álcool na mão, máscara, para ver certos documentos. E essas leis antiquíssimas, né, de 1820, 1830, 1840, estão arquivadas nesses estados, tá? Então é por isso que, com todas as letras, vocês não vão encontrar isso no Google, na legislação igual às outras leis, porque isso foi estrategicamente escondido para não ficar registrado, digamos assim, em livre acesso, que outrora o negro foi proibido de pisar na escola pública ou privada, até privado não podia. E se o professor quisesse lecionar, que fosse para ensinar serviços domésticos. E se o professor, em algumas escolas, insistisse em fazer, ele ficaria sem receber o salário dele por 2 meses. Isso mostra o período negro da história do Brasil. Aí hoje, quando a gente ouve murmurinhos de querer reescrever a história do Brasil no período de década de 60, 70 e 80, dizer que não houve ditadura militar, quando a gente ouve esses murmurinhos, a gente já sabe por quê. Editar os livros, papel, aceita tudo, para dizer que não houve um momento de perseguição, que não houve um momento de dor, que pessoas militantes pela causa dos negros, dos trabalhadores, eram perseguidos, eram mortos, sumiam, eram convidados a se retirar do Brasil, como Paulo Freire foi convidado a se retirar do Brasil, se exilar no Chile. Isso querem apagar da nossa história.
pode até editar os livros de história, mas não vai editar a memória dos brasileiros. E não é só livros didáticos que contam uma história. Um historiador, para contar uma história, ele faz pesquisa. Ele pesquisa diários da época, pessoas da época, biografia dessas pessoas. Existem vários registros indiretos que narram uma história e como que ela foi. Um repórter que tem o caráter de historiador, por exemplo, é o Laurentino Gomes. Ele é um repórter, mas tem um caráter de historiador porque ele conta a reportagem de outrora. Ele conta o passado com perfeição e com documentos históricos, cartas, registros históricos da época, jornais. Ele faz todo um arsenal, um documentário mesmo, né? Todo um arsenal de documentos para escrever os livros de história dele. E é por isso que tem tanta representatividade. Gosto muito dele. Ele não é historiador, mas muitos historiadores tiram o chapéu pelo modo como ele conta, de forma crítica e às vezes engraçada, a história do Brasil, a história do negro. Convido vocês a ler o livro Escravidão. Vocês vão ficar apaixonados, assim como eu fiquei. Vão entender certos costumes e hábitos da nossa cultura popular brasileira, tá certo? Fiquem com Deus, interajam lá no ambiente virtual. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal no YouTube, Joana Lúcia Alexandre de Freitas. Perdoe-me às vezes os lapsos de memória, às vezes o sono, a perturbação, o barulho lá de fora me atrapalha, mas eu sempre me conserto, né? E peço para vocês clicarem no sininho, porque a cada vídeo novo vocês vão ser notificados, tá certo? Fiquem com Deus, perguntem, tirem dúvidas, ponham a opinião de vocês, externem o que vocês pensam sobre tudo isso, sobre a parte 1 e sobre a parte 2. Essa é a referência bibliográfica que eu utilizei na construção desses slides e o material eu vou disponibilizar lá na nossa sala de aula também, tá certo? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.